Olá pessoal, graça e paz, estamos em mais um Boletim da Fé. Hoje vamos falar sobre um tema bastante pertinente, que é não abandone os processos. Então, antes de iniciarmos, queria fazer uma oração com você. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela nos alcança, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela facilidade que nós temos, Pai, de estarmos expostos à Tua palavra. E queremos honrá-la, Senhor, recebendo toda a instrução que vem da parte dela, Pai. Porque não queremos ter a nossa vida como nós queremos, mas como Você quer. Não queremos andar como errantes, Senhor, mas como pessoas que têm os passos firmados na Tua palavra, passos assertivos, passos proféticos, Pai, que estão de acordo com a Tua vontade, Pai. Por isso nós queremos ser guiados pela Tua palavra, para sermos luz aqui na terra e podermos progredir e propagar o Teu reino, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que nos livra, a Tua palavra que nos conserva, a Tua palavra que nos dá vitória, nos dá a paz, Pai. Nós te rendemos graça em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre não abandone os processos. Os processos, eles são importantes para o nosso crescimento. Na verdade, os processos não são para atrasar a nossa vida, são justamente para nos aperfeiçoar. Os processos, eles não são feitos para nos causar danos ou subtrair algo da gente. Não, os processos é pelo contrário, é para evitar o dano e para que no final da caminhada, no final do percurso, você não tenha pouca coisa, mas tenha coisas maiores. Então, se você entrou em algum processo de aprendizado na sua vida, algum processo que não vai lhe fazer diminuir ou lhe destruir, mas esse processo vai lhe fazer crescer. Vou lhe dar um exemplo sobre processo. Por exemplo, se você quer ganhar músculos, ser uma pessoa mais forte, você de uma hora para outra não pode pegar um peso tão intenso, tão pesado, porque vai danificar o seu corpo, vai trazer estresse sobre seus músculos, vai trazer dores, mas para você conseguir carregar pesos mais fortes, levantar pesos mais fortes e não ter problemas, você precisará passar por um processo de exercício, de musculação, de atividades para que seu corpo ganhe resistência. Então, para atingir um nível maior, é necessário uma caminhada, um processo nisso. E Deus, Ele também leva os seus filhos a um processo para chegar a níveis maiores. Assim, você como pai que tem filhos, você muitas vezes quer dar tudo ao seu filho, mas sabe que tem coisas que você não pode facilitar tanto para eles. Por quê? Porque senão vai atrofiá-los, vai deixá-los frágeis, vai deixá-los de uma maneira que eles não consigam se proteger. Então, você que é pai, você que é mãe, ou você que lidera alguma equipe, você sabe que tem momentos que você precisa fazer com que eles aprendam. E para eles aprender, você não deve fazer isso. Muitas vezes nós como pais queremos fazer as coisas pelos nossos filhos. Não, nós podemos guiá-los. É diferente do que fazer. Se você vai lá e faz, você roubou do seu filho a oportunidade de eles aprenderem. Então Deus também, Ele trabalha de uma certa forma conosco. Às vezes nós estamos questionando porque estamos passando por uma situação que aparentemente é algo tão ruim para a gente, mas Deus, Ele observa lá do alto. Ele observa toda a linha do tempo e sabe que aquele processo é importante para que nós venhamos alcançar tal objetivo. Vou lhe dar outro exemplo claro. Você que é mãe ou você que está gestante, você sabe que são 9 meses aproximadamente para que a criança se desenvolva no seu ventre. Você pode estar até ansiosa de querer ao 3º mês já ter a criança nos seus braços, mas você sabe que não pode retirar a criança com 3 meses, porque ela vai nascer prematura, com 3 meses ela não vai estar com os órgãos desenvolvidos, com a parte que precisa funcionar para ela ter uma funcionalidade. Se você tirar ela antes desse processo, você vai matar a criança. Vou lhe dar outro exemplo, que é bem conhecido, uma lagarta que ela se transforma numa borboleta. Para que a lagarta ela possa ser uma borboleta, ela precisa passar por um processo, que é o processo do casulo. E muitas vezes no casulo ele é escuro, ele é apertado, ele é solitário, mas é necessário para a lagarta passar por esse processo para que ela venha amadurecer e ter a sua metamorfose e transformar-se numa linda borboleta. E é o casulo que vai proporcionar isso, que vai fazer com que as asas tenham cores, que as asas fiquem fortes. Então, vou trazer alguns exemplos bíblicos aqui de que o povo de Deus foi conduzido por um processo para que eles não sofressem um dano mais adiante. Um deles é o povo de Israel, que estava sendo escravizado por Faraó, e Deus os conduziu pelo deserto para que eles fossem para a terra prometida, Canaã. E
Lá em Êxodo capítulo 13, no verso 17, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então, queridos, se você conhece a história do povo de Israel, que passou 40 anos peregrinando pelo deserto para chegar a Canaã, a terra prometida, esse percurso que eles tiveram, eles não precisavam passar 40 anos. Alguns dias era o suficiente para eles completarem o percurso. Mas olha o que aconteceu. Deus não os guiou pelo caminho mais curto, pelo caminho mais perto. Por quê? Porque o povo de Israel ia haver guerra, ia haver algo que eles não tinham estrutura. E quando eles passassem por esse desafio, eles iam desistir e iam voltar para o Egito. Mas qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus para o povo de Israel era ir para a terra prometida. Mas Deus sabia em sua onipotência, onisciência, em sua soberania pois Deus sabia em sua onisciência que quando o povo visse a primeira guerra, eles iam desistir do melhor que Deus tinha para eles. Então Deus os guiou por um caminho que não era o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Era um caminho que eles precisavam de um processo para amadurecer, para conseguir conquistar a terra prometida. Não que Deus queira que venhamos a passar 40 anos. Aí também tem um outro lado. Muitas vezes algo está tardando tanto na nossa vida, e eu não quero dizer aqui que tudo que está demorando é porque é Deus que está segurando, de forma nenhuma, porque o tempo de Deus ele não está preso no nosso tempo, o passado, presente e futuro. Deus está fora do tempo, foi Deus que criou o tempo. Então qual é o tempo da manifestação de algo de Deus para a minha vida? É o tempo onde você amadurece, é o tempo que você tem conhecimento, porque a Bíblia diz em Provérbios 8 que a sabedoria ela é mais preciosa do que a prata escolhida, do que o ouro. A sabedoria ela vai trazer riquezas, bens duráveis, justiça e honra. Então, quando vem conhecimento, você vai atrair aquilo que você muitas vezes está precisando, é quando chega o conhecimento. Mas para chegar ao conhecimento é necessário um período de aprendizado, um processo de aprendizado. Por isso que nós não devemos desprezar os processos, nem abandonar, nem desistir. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que desistem. Devemos ser perseverantes. Por quê? Porque sabemos que no final vai dar tudo certo. Mesmo que aparentemente esteja algo de errado, mas sabemos que no final vai dar certo. Porque Deus está nos guiando em qualquer momento. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, Deus vai nos guiar, Deus vai me livrar. Deus sempre vai estar conosco. Eu queria ler uma outra passagem para você, que está lá em Deuteronômio 32:11. É tão interessante que a Bíblia diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre seus filhos, estende as asas, tomando-os, os leva sobre ela. Então, você pode imaginar uma águia, ela tem os filhotinhos no ninho, ela empurra os filhotes do ninho para que eles aprendam a voar. Então, ela não ia esperar eles aprenderem sozinhos. Então, ela impulsiona eles a saírem do ninho. E quando eles estão em queda livre e eles não conseguem alçar voo, conseguem voar, a águia vai lá e toma o seu filhote e os eleva novamente. Então, muitas vezes podemos estar pensando que estamos sozinhos no processo. Mas Deus está nos acompanhando para que nós venhamos a nos desenvolver. Mas lembre-se, queridos, não vai gerar prejuízo em nossa vida. Tudo que Deus está lhe conduzindo a um processo é para algo do nosso bem. Então não devemos murmurar, não devemos achar ruim. O povo de Israel demorou 40 anos porque eles estavam murmurando. Nós podemos curtir a viagem, não murmurar a viagem. Existem famílias que, ao invés de pegarem um avião e chegarem em poucas horas em um destino longo, elas preferem passar 3 dias na estrada para curtir a hospedagem, as paradas, as paisagens. Mas imagine essa família passar 3 dias reclamando do trânsito, reclamando de que está demorando, reclamando que está doendo, reclamando de muitas outras coisas. Elas não vão curtir a viagem. Mas imagina outra família, em vez de no engarrafamento, elas estarem murmurando de engarrafamento, mas estarem brincando em família, cantando, adorando ao Senhor, fazendo qualquer atividade, causando interação. Vê que é diferente? Que um momento de engarrafamento pode ser algo tão bom de crescimento
e para uns e para outros um momento de murmuração, ela não vai crescer. Vai ser algo tão danoso para ela. Vou te dar outro exemplo também que está lá nas Escrituras. Lá em Êxodo, capítulo 23, do verso 29 ao verso 30, diz assim: não os lançarei diante de ti num só ano. Eu vou ler o contexto, que vai ficar mais fácil para você. Em Êxodo 23, diz assim, no verso 28, também enviarei... ele está falando, vespas diante de ti, lancem os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. A Bíblia está dizendo aqui que tem os inimigos de Israel, que no verso 29 ele diz, não os lançarei diante de ti num só ano, ou seja, Deus não vai retirá-los de uma só vez, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. O que é que Deus está dizendo aqui? Se Deus entregasse os inimigos a Israel, lançasse os inimigos fora de Israel, eles teriam várias terras vazias, iam ser terras desoladas e feras do campo iam possuir a terra, ia trazer prejuízo. Então muitas vezes queremos algo que aconteça muito rápido, mas a Bíblia fala aqui que Deus ia dar pouco a pouco a eles, porque ia dar tempo deles se multiplicarem, eles crescerem e poderem, com esse aumento de capacidade administrativa, eles pudessem obter a herança que Deus estava dando a eles. Então, queridos, não fica desanimado se o processo demora, se está vindo pouco a pouco. Muitas vezes algo que é tão rápido na nossa vida pode trazer um grande prejuízo. Não estou eliminando a capacidade de Deus de nos dar grandes coisas. Pelo contrário, Deus nos dá mais do que nós pedimos, imaginamos ou pensamos. Nós devemos realmente esperar algo muito grande. Mas independente se vem grande ou se vem pequeno, queridos, nós devemos confiar em Deus e saber que em todo momento Ele vai estar conosco. Mesmo se algo está demorando, sabemos que estamos no lucro. Então não devemos desanimar, sabemos que no final nós sempre venceremos, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores, não são somente vencedores, são mais que vencedores. Então a minha vida como cristão deve ser uma vida de esperar vitórias. Se algo aparentemente está como fosse uma derrota, saiba, você não está no prejuízo. Uma coisa que eu procuro sempre colocar em minha mente, eu não perco, eu aprendo. O aprendizado, ele pode ter um custo para você, mas esse custo, mais adiante, ele vai trazer um grande retorno que vai evitar até grandes prejuízos. Então não fica desanimado quando você aparentemente acredita que perdeu algo, mas coloca em mente, não, eu não perdi, eu apenas aprendi. Eu não perdi meu tempo, eu não perdi isso, eu apenas aprendi uma forma de não fazer isso novamente. Porque se com o pouco que eu tive um prejuízo, imagina se esse prejuízo fosse com algo grande, ia ser muito pior. Mas eu aprendi no pouco para que eu possa conseguir administrar o muito e não precisar perder esse muito. Então devemos manter sempre essa esperança, sempre essa fé, sempre crendo que Deus vai nos dar o melhor. Eu vou trazer também um exemplo. Existe um perfil de pessoas que desistem do processo. Então, se você se identifica com alguma delas, já tem tempo de se arrepender e mudar de rumo, né? Uma delas é a pessoa orgulhosa. Geralmente, uma pessoa orgulhosa, ela abandona rapidamente o processo. Por quê? Porque ela quer fazer do jeito dela. Ela não quer ouvir instruções, ela quer fazer como ela bem entende. Às vezes a instrução chega, mas por causa do orgulho, ela se mantém firme no erro dela, no caminho errante dela e vai ter prejuízo. E depois vai pôr a culpa em Deus. A Bíblia diz em Provérbios 19 que a insensatez do homem perverte o seu caminho, mas ele sempre arranja um jeito de colocar a culpa no Senhor. Então não devemos ser como as pessoas orgulhosas. A Bíblia também fala em Provérbios que antes da queda, eleva-se o coração do homem. Então, uma pessoa orgulhosa, ela não vai ter um caminho próspero adiante, ela vai ter prejuízos, ela vai ter queda, e sabemos que os processos não é para te trazer prejuízo, é para te trazer aumento. Um outro perfil de pessoas que abandonam os processos são pessoas preguiçosas. Pessoas preguiçosas, elas não querem fazer o esforço. E a Bíblia diz, eu vou ler isso, está escrito lá em Provérbios 13, 4, diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Toda pessoa preguiçosa, ela deseja muitas coisas, mas ela não tem. Por quê? Porque tem outro provérbio, provérbio 21, 25, diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos
recusam trabalhar. Então, gente, vai ter momentos em nosso processo que vamos ter que fazer algo, vamos ter que usar muita nossa energia, muito o nosso tempo, muito a nossa força. E se mantivermos preguiçosos, não vamos alcançar o objetivo. Um outro perfil de pessoas que elas abandonam os processos são pessoas impacientes. Pessoas que não têm paciência, querem que aconteça tudo rapidamente. Então, não devemos ser como as pessoas que não confiam em Deus. Uma pessoa impaciente, ela tem uma tendência de não confiar em Deus, porque quem crer, descansa. Se você confia, você aguarda no Senhor, espera com paciência no Senhor. Então, uma das características das pessoas que não abandonam o processo é ser paciente. E as pessoas que abandonam é ser impaciente. E uma outra característica é a pessoa insensata. Eu vi a definição do nome da pessoa insensata, é o que despreza o conhecimento, que despreza o ensino, que despreza a sabedoria. Fica muito parecida com uma pessoa orgulhosa, mas a pessoa insensata, ela não usa o bom senso. E olha o que a Bíblia fala sobre as pessoas insensatas. Diz assim, em Provérbios 12, 15, diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então, muitas vezes no processo, nós não sabemos o que fazer e queremos seguir o que dá na cabeça. Não, queridos, vamos procurar conselhos. Não vamos fazer de qualquer jeito, não desperdiçar se já entramos no processo, porque abandoná-lo, você só vai ter prejuízo. Se você semear numa terra e você regar aquela terra, existe um processo de germinação da semente, do crescimento daquela planta até ela dar o seu fruto. Mas se você abandonar aquela semente lá, naquela terra, você só perdeu a sua semente, você perdeu a sua energia, você perdeu o seu recurso. Por quê? Porque você se apressou, porque você foi insensato, porque você foi orgulhoso. Então, queridos, sempre é bom juntar essas características das pessoas que não abandonam o processo, que é paciência, sensatez, humildade, que é o oposto do orgulho. Amém? Também queria ler outros versículos para você. Mas, pastor Ricardo, eu estou passando por uma situação difícil, o que é que eu devo fazer então? Sabe o que a Bíblia diz? Devemos nos alegrar. Devemos nos animar. Como assim? Como eu estou numa situação difícil e eu tenho que me animar? Queridos, ou na vitória, ou na aparente derrota, nós devemos estar sempre felizes e confiantes em Deus. Eu vou ler alguns versículos aqui para você. Diz assim, lá em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 6 e o 7, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro fala disso, nisso exultais. Se eu estiver em provação, em tribulação, nós devemos exultar. E por que temos essa confiança? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, pessoal, qualquer problema que estamos enfrentando, qualquer situação de limitações, qualquer situação de aperto, sabemos que nenhuma delas vai romper o nosso limite de resistência. Não podemos chegar e dizer: ah, Senhor, eu não aguento mais. Você não pode dizer isso, porque senão você estará invalidando a palavra de Deus. Deus, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Se está acontecendo algo com você e você não aguentar, nem se preocupe, Deus não vai permitir que isso alcance você. Só vai poder alcançar algo que você consiga suportar. Mas olha, tem sempre uma boa notícia. Quando você estiver em situações assim, Deus, ele libera um escape. Ele libera saída. Ele libera soluções. O que é que nós devemos fazer? Não é murmurar, porque se murmurar, você fecha os olhos para as revelações de Deus, para o entendimento, para a revelação da palavra. Mas devemos nos alegrar, nos exultar, render graças ao Senhor, agradecer a Deus por tudo, não pela situação, mas sempre ser grato ao Senhor, independente da situação. A verdadeira paz não é a ausência de guerra, mas é em meio à guerra você ter paz. Essa é a verdadeira paz. Porque muitas pessoas querem sair, ah, Senhor, eu não quero ter mais problemas.
Você só vai estar livre de problemas, sabe como? Quando você partir para estar com Ele. Mas enquanto estivermos aqui na terra, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso foi Jesus falando. Então, queridos, nós temos uma confiança que tudo vai dar certo. Pode estar com situações difíceis, desfavoráveis, vai dar certo, sempre vai dar certo. Porque estamos numa posição de vitoriosos. É uma expressão que pode estranhar um pouco, mas você é uma carta marcada para ganhar, para a vitória. Quando Deus investe em você, é sempre para ganhar. Você nunca vai perder. A única pessoa que pode lhe conduzir à derrota é você mesmo. Mas sabendo que todo o caminho, mesmo aparentemente que seja de derrota, vai nos redundar em caminhos maiores, eu não entro num caminho de cabeça baixa. Eu sei que vai dar tudo certo, que eu vou ser feliz, que eu vou conquistar, que eu vou ter vitória. No final, sempre, gente, sempre vai ter um momento que a chave gira. Vai ter um momento onde vai vir a manifestação da glória, a manifestação da vitória, a manifestação de coisas boas, mas só não devemos, enquanto estivermos caminhando, passando pelo deserto, passando por limitações, provações, ficar murmurando, preocupado. Não, é confiando em Deus. Tem um versículo lá em Isaías, no capítulo 61, no verso 7, diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Vergonha, dupla honra. Então está passando vergonha em algo, não fica olhando para a vergonha, mas fica imaginando o teu futuro. Eu terei dupla honra. E esse versículo não acabou ainda não. Ainda diz assim: em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Então, no mínimo, se você está perdendo algo, no mínimo você vai ter o dobro. Creia no dobro, creia no mais de Deus. Sempre vai haver coisas maiores de Deus te esperando do outro lado. Às vezes nós queremos desistir já chegando no momento de rompimento, onde a chave vai virar, onde as coisas vão acontecer. Não desiste. Quando chegar esse momento, quanto mais apertado for, mais escuro for, você sabe, está chegando o rompimento. Não deixe com que o inimigo coloque na sua cabeça que vai acabar, que vai dar errado, que vai piorar. Queridos, pode até piorar aparentemente, mas você sabe que no final vai dar tudo certo. Não fica preocupado que Deus vai tirar os problemas da tua vida. Lá em Salmo 91, tem uma passagem aqui que eu reservei. Salmo 91, no verso 3, diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A Bíblia não diz que Deus vai tirar o laço da nossa vida. Ele vai nos livrar do laço. Então, aonde nós estivermos, Deus vai lá nos tirar. Quando vier os pesos da vida para cima de você, não faça a sua oração: Senhor, tira os pesos, mas diz assim: Senhor, faze-me mais forte. Se você vai para uma academia, você não fica desejando que os pesos fiquem mais leves. Você não vai pegar isopor lá. Você vai querer ficar cada vez mais forte para pegar pesos mais fortes. Isso é o melhor. Então nós devemos desejar ficar mais fortes, não evitar os problemas, não evitar os processos, não evitar as situações difíceis, mas enfrentar elas, sabendo que quando nós passarmos por esse problema, nós vamos estar mais fortes mais adiante. E quando olharmos para trás, nós vamos ver, deu tudo certo, foi muito bom. A Bíblia fala, dá um exemplo, eu queria finalizar com isso. A Bíblia fala lá em João, capítulo 16, verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo o homem. Então sabemos que um processo de gestação pode ser doloroso para uma mulher, até o do dar à luz, que é o momento do rompimento, mas depois que você está desfrutando do que você conquistou por esperar no processo, do que você aprendeu, amadureceu, você nem mais lembra direito dos problemas que você passou, porque o resultado é tão maravilhoso, tão magnífico, que você não vai ficar se lamentando por ter passado por isso. Pergunta a uma mãe se valeu a pena ela esperar 9 meses, de ela carregar no ventre uma criança, de ela sofrer dores nas costas, de ela sofrer limitações, enjoos. Ela vai dizer, valeu a pena pelo resultado que deu à luz. Então é isso, gente, essa é a palavra de Deus. Mantenhamos firmes a nossa confissão, mantenhamos firmes a nossa fé em Deus e mantenhamos firmes a nossa estrutura
de sabermos que nós não vamos ser desmoronados, destruídos, mas vamos ficar sempre firmes, porque estamos em Deus, construímos a nossa casa sobre a rocha. Pode vir vendaval, pode vir problemas, tempestades, e a nossa casa, ela não vai ruir, porque estamos firmados na palavra de Deus. Essa é a palavra de hoje. Deus te abençoe e até o próximo Boletim da Fé.